E eu quero começar a respeito desse aspecto da ressurreição. Hoje é o domingo que nós temos a ressurreição de Jesus. E eu quero começar por esse aspecto, o aspecto da ressurreição. E Paulo, em 1 Coríntios 15:14, diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Amém? Vamos orar? Senhor, nós nesta noite queremos trazer à memória, queremos nos lembrar a respeito da Páscoa e do seu significado. Que o Teu Espírito Santo venha nesta noite ministrar aos nossos corações, venha nos ensinar. Pai, leva agora a nossa mente cativa à obediência de Cristo, para que as nossas atenções estejam totalmente voltadas para o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, essa ministração sobre Páscoa, ela não está em uma ordem, digamos assim, de importância dos acontecimentos. Mas eu escolhi começar a respeito da ressurreição, porque nós estamos no domingo, né? Então é importante nós entendermos a respeito desses aspectos. E a Páscoa, ela não é somente uma data histórica, mas ela também é um acontecimento que ela afetou o nosso passado. Ela afeta o nosso presente e ela vai afetar o nosso futuro. O primeiro aspecto que eu quero falar sobre a Páscoa justamente é a ressurreição de Cristo, que é uma grande realidade que afeta todas as coisas. A ressurreição não é apenas um detalhe, a ressurreição ela é a consumação de todas as coisas. Paulo fala claramente que se Cristo ressuscitou, nós temos a nossa fé garantida, mas se Cristo não ressuscitou, nós acreditamos em algo que é falso, ou seja, é desprovido de uma realidade, é algo sem fundamento. Se não tivesse tido a ressurreição, Cristo teria sido apenas mais uma pessoa que teria sido executada pelo governo romano. Mais um que teria sido pendurado numa cruz, que teria sido morto e teria sido depois jogado fora. Então, a ressurreição, ela é algo que impacta as nossas vidas, porque por causa da ressurreição, a cruz para Cristo, ela não se tornou uma derrota, ela se tornou uma vitória contra a morte. Por isso que Paulo afirma nos textos em Coríntios que tragada foi a morte pela vitória. A ressurreição, ela não foi algo que aconteceu apenas no passado e ficou somente registrado lá, não. A ressurreição, ela afeta diretamente os nossos dias, os dias que nós vivemos hoje. A morte e a ressurreição de Jesus, ela não aconteceu por acaso, porque existia um plano onde Jesus seria o nosso cordeiro, que ele seria oferecido em nosso lugar, e depois que ele estivesse ressuscitado, ele estaria à direita do Pai e estaria intercedendo por nós. Você sabia que agora, nesse momento, nós temos alguém que está orando por nós, à direita de Deus? A ressurreição de Jesus, ela é um acontecimento que marca para sempre a vida do homem. Até aquele momento, todas as pessoas que tinham ressuscitado, elas morriam novamente. Nós temos o exemplo de Lázaro. Lázaro, que o próprio Jesus ressuscitou um pouco antes da sua morte, passado alguns anos, Lázaro morreu novamente. Mas a ressurreição de Jesus, ela foi um acontecimento que marcou para sempre. Por quê? Porque todos que morriam e eram ressuscitados morriam novamente, só que a ressurreição de Jesus, ela inaugura um novo tipo de ressurreição. Pela primeira vez na história houve alguém que voltou da morte e voltou com um corpo que não podia mais sofrer os efeitos da morte. Um corpo totalmente glorificado. A ressurreição de Jesus inaugura um novo tipo de ressurreição, porque ele levanta da morte com um corpo glorificado. E a morte não tinha mais poder para matar Jesus. Então, como Paulo chama a ressurreição, Paulo fala que a ressurreição de Cristo são as primícias daqueles que dormem. E isso tem muito significado para nós, irmãos.
Paulo aqui, quando ele fala a respeito da ressurreição de Jesus como sendo a primícia daqueles que dormem, ele estava chamando a atenção à festa das primícias. E a festa das primícias era uma festa que era comemorada, onde todos aqueles que tinham uma plantação, eles pegavam e eles viam qual era o primeiro fruto que nascia, e muitas vezes eles marcavam, aqueles que eram mais rigorosos, eles marcavam aquele fruto com alguma identificação, ou amarravam uma fita, ou identificava de alguma maneira para eles saberem que aquele era o primeiro fruto. E quando aquele fruto brotava e crescia, ele arrancava aquele fruto e trazia diante de Deus e falava: Senhor, esse é o primeiro fruto, eu estou oferecendo a Ti. E como eu estou oferecendo isso aqui, eu espero colher muitos frutos igual a esse. O que Paulo estava querendo dizer? Cristo era o primeiro de uma colheita de ressurreição que viria. E a ressurreição de quem? A ressurreição daqueles que viriam depois de Jesus, que talvez enfrentariam a morte, sim, mas seriam ressuscitados, porque a morte não poderia vencê-los para sempre. Então Cristo, ele é a primícia dos ressurretos, ele é o primeiro que ressurgiu com o corpo glorificado. E porque ele ressurgiu, porque ele ressuscitou com o corpo glorificado, você tem a garantia que um dia você vai ressuscitar com um corpo glorificado também. Então a ressurreição de Cristo, ela mudou a história do homem, porque Cristo foi o primeiro, ele foi oferecido a Deus, ele foi apresentado a Deus como a primícia da colheita. E isso vai acontecer com uma colheita de ressurreição que vai acontecer. A ressurreição é um dos pilares centrais da nossa fé. Jesus ter ressuscitado confirma que ele venceu a morte e que a ressurreição é o momento em que Deus aprova a obra do Filho. O Wayne Grudem, ele fala a respeito disso, ele fala que Deus aprova a obra de Cristo quando ele ressuscita, porque isso garante a nossa justificação. Romanos 4:25 diz a respeito disso. Davi, coloca Romanos 4:25 para mim aí. Ele foi entregue à morte pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição de Cristo garantiu a sua justificação. Crer na ressurreição é um fator decisivo para a salvação, como fala Romanos capítulo 10, versículo 9. Coloca para mim, Davi, Romanos 10, 9. Se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. A Páscoa também revela Deus se tornando carne, como mesmo João fala, quando ele olha Jesus, ele fala: olha só, aqui está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Deus assume a forma humana, tem um sangue correndo nas suas veias, ele sangra, um sangue real na cruz. Só que também nós podemos ver outros aspectos a respeito do que a Páscoa significa para nós. E eu quero abordar outros significados da Páscoa, fora a ressurreição. E eu quero usar o texto de Lucas, capítulo 22, do versículo 13 ao versículo 20. Eu queria que você abrisse comigo. Lucas 22, do versículo 13 ao versículo 20. Nós vamos ler essa porção das Escrituras que fala a respeito do momento da Páscoa. Então, Lucas 22, do versículo 13 ao versículo 20, diz assim: eles saíram e encontraram tudo o que Jesus lhes tinha dito, então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei delas novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão e deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue.
derramado em favor de vocês. Então esse texto narra, irmãos, o momento em que os discípulos de Jesus estão preparando o momento da Páscoa, da celebração judaica chamada Festa da Páscoa. Tudo que nós vamos ver aqui, irmãos, tem a ver com o significado da Páscoa para as nossas vidas, e nós vamos extrair aqui sentidos muito importantes do que a Páscoa significa para nós. E o primeiro aspecto que é muito importante nós abordarmos aqui nós respondemos uma pergunta que muitos têm dúvida. A Páscoa cristã que nós comemoramos, ela é algo que Jesus inaugurou, que não tem nada a ver com a tradição judaica, ela não tem nada a ver não tem nenhuma relação com a Páscoa do Antigo Testamento. Será que isso é uma realidade? Ou será que a Páscoa que nós comemoramos, ela tem conexão direta com a festa judaica da Páscoa? E uma primeira coisa que eu quero responder é a respeito disso, irmão, porque muitas vezes nós somos pensados a levar que houve uma ruptura com o Antigo Testamento. Parece que nós somos levados a pensar que Jesus inaugurou algo totalmente novo quando se diz a respeito desse momento da celebração da ceia. Mas nós podemos concluir de maneira clara que existe uma conexão muito grande da festa judaica chamada Páscoa com a celebração da ceia que nós fazemos em memória de Jesus. Porque o primeiro aspecto que é muito importante você entender é que Jesus ele institui a ceia justamente dentro de um período chamado Páscoa. E ele poderia muito bem ter feito isso em qualquer outro momento da história. Se ele quisesse romper de maneira clara e definitiva com o sentido da Páscoa da tradição judaica, talvez ele pudesse ter feito essa cerimônia da ceia num lugar totalmente desconexo, ou num dia totalmente diferente daquilo que era o significado da Páscoa, mas não. Jesus introduz a ceia dentro da Páscoa, porque ele quer demonstrar que existe uma conexão direta com o sentido da Páscoa judaica, com a celebração da ceia para as nossas vidas. Então Jesus ele institui a ceia dentro da celebração da Páscoa, e nós vemos que nesse momento que Jesus está celebrando a Páscoa, o ritual todo foi montado. Jesus pediu para que seus discípulos fossem e preparassem toda a cerimônia da Páscoa, porque eles queriam participar, porque eles eram judeus. E Jesus, como judeu, ele celebrava a Páscoa. Só que dentro dessa cerimônia da Páscoa, da celebração da Páscoa judaica, Jesus introduz novos elementos do pão e do cálice, dando um sentido maior e mais amplo a respeito das nossas vidas como cristãos. Então Jesus ele celebra a ceia dentro dessa data e ele dá a sua vida como Cordeiro Pascual, tudo isso dentro desse período do calendário chamado Páscoa. Por quê? Porque ele estava querendo mostrar que ele estava elevando a Páscoa, que tinha um sentido para Israel, num novo patamar, dando um significado muito mais abrangente, onde ele próprio seria o cordeiro do sacrifício, que uma vez por todas seria oferecido pelos nossos pecados. Então Jesus não falou assim, olha, vamos fazer algo totalmente novo, algo diferente. Ele fez todo o cerimonial da Páscoa, eles sacrificaram o cordeiro, eles tinham todos os elementos do Antigo Testamento na mesa, e dentro dessa realidade Jesus expande o significado. Então não há uma ruptura total, e muitos significados da Páscoa do Antigo Testamento também nos acompanham dentro da Páscoa cristã. Então, uma ênfase muito importante da Páscoa, assim como a ressurreição, existe outro sentido muito importante da Páscoa, que é o sangue do Cordeiro que foi derramado. Então nós precisamos celebrar a ressurreição, sim. Nós temos que falar, porque Cristo ressuscitou, nós não vivemos com um prêmio de consolação, vamos dizer assim. Porque muitas religiões, elas pregam como se fosse um prêmio de consolação, já que o pecado veio e afetou todas as coisas, o pecado afetou a criação,
Nós vamos ter um prêmio de consolação, nós vamos viver na eternidade, e na eternidade nós vamos ter um descanso eterno. Não. Jesus, através da ressurreição, ele garantiu que não somente nós teríamos os nossos corpos de volta ressurretos, mas nós teríamos também a criação toda recriada, feita nova criação. Tudo isso foi garantido porque Jesus ressuscitou. Quando Paulo fala que o objetivo era juntar em Cristo todas as realidades, é disso que ele estava dizendo. Nós não temos somente um prêmio de consolação. Por causa da ressurreição de Jesus, irmãos, nós temos a garantia que nós vamos ter tudo de volta. Nós vamos ter corpos ressurretos. Nós vamos ter tudo aquilo que o pecado tirou de nós. Um dia tudo isso será destruído. E nós vamos viver nos novos céus e numa nova terra, porque Jesus ressuscitou. A garantia que nós temos, que nós vamos ter isso de volta, é que Jesus ressuscitou. A nossa fé, ela não é vã. A nossa fé, ela é firme e fundamentada, porque Jesus morreu sim, mas ele ressuscitou. Mas existe outro aspecto da Páscoa, que é a questão do sangue. O sangue, ele tem um significado muito importante dentro do aspecto da Páscoa. O sangue do Cordeiro que foi derramado, ou seja, a morte sacrificial de Jesus. Por isso que Jesus fala assim: todas as vezes que vocês forem beber a ceia, vocês vão fazer isso em memória de mim. Então, na continuidade da Páscoa, Jesus deu, e nós podemos ver no sentido da Páscoa, ao menos 5 aspectos que estão dentro da Páscoa original de Êxodo capítulo 12 e que nós podemos aplicar para nossas vidas hoje. Eu quero falar a respeito desses aspectos que nós conseguimos enxergar dentro da Páscoa original judaica e que eles nos acompanham na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã. E o primeiro aspecto que eu quero falar para vocês é o aspecto da proteção. Então, quando nós lemos Êxodo capítulo 12, o primeiro aspecto que nós vemos acontecer dentro da realidade da Páscoa que foi celebrada, a primeira Páscoa celebrada pelo povo hebreu, foi o aspecto da proteção. Nós enfatizamos a questão da libertação e ela é muito importante. Só que antes de ter acontecido a libertação, houve esse fator da proteção. A proteção, ela aconteceu para o povo antes mesmo que eles fossem libertos. Quando nós olhamos e nós lemos Êxodo capítulo 12, nós vemos o relato onde Deus dá claras instruções a respeito do que teria que ser feito quando aconteceria a 10ª praga, e ele deu claras ordens para Moisés. Ele disse: Moisés, que cada família pegue um cordeiro, sacrifique esse cordeiro, pegue o sangue desse cordeiro, passe nos umbrais da porta, e todas as pessoas que estiverem debaixo dessa porta, onde tem a marca do sangue nos umbrais, essas pessoas não sofrerão o dano da morte. Por que foi isso necessário acontecer? Porque Deus executaria juízo com morte sobre todo o povo egípcio. Então, o aspecto da proteção, quando Deus vem e executa juízo, principalmente na 10ª praga, tinha necessidade do povo ser protegido dessa ação. Então eles pegaram o cordeiro, sacrificaram o cordeiro, usaram o sangue sobre as portas, e quando o anjo da morte via isso, ele passaria por cima daquela casa. E esse é o sentido da Páscoa: passar por cima. Então o aspecto da proteção, irmãos, ela acompanha você durante todos os momentos da sua vida, todas as vezes em que a morte tenta te alcançar, ela vai ver a marca do sangue na sua vida e ela sempre vai passar por cima. Ela não pode mais te atingir, ela não pode mais te abater. Então, esse passar por cima significava proteção. E essa proteção era
por família, não era uma proteção individual. As pessoas que tinham famílias pequenas, que não conseguiriam comer um cordeiro todo, elas se juntavam e elas deveriam consumir todo o cordeiro. Essa proteção era coletiva. E para nós que somos a igreja, que somos a família de Deus, nós estamos debaixo dessa proteção coletiva. Como Paulo diz, nós temos esse aspecto de proteção na Páscoa que ele foi ressaltado. Essa proteção, ela acompanha o cristão durante toda a sua jornada e vai acompanhar os salvos em todos os momentos. Nos momentos mais difíceis que você passar, nos momentos mais difíceis que ainda você vai enfrentar, a proteção do sangue estará sobre a sua vida. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. A Bíblia fala a respeito daquelas pessoas que estão passando pelo momento mais escuro que existe. E você sabe que antes da 10ª praga teve a 9ª praga. E a 9ª praga foi escuridão. E isso não foi à toa. Porque mesmo que você esteja no momento mais escuro da sua vida, a proteção do sangue estará sobre você. Não tem a ver com o que você faz, não tem a ver com seus méritos. Não tem a ver com as suas capacidades, tem a ver com a proteção do sangue de Jesus que está sobre você. Apocalipse capítulo 12, versículo 11, fala daquelas pessoas que elas conseguiram vencer por causa do sangue do Cordeiro que estavam sobre elas. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, por causa do sangue do Cordeiro que estavam sobre eles. Eles venceram no momento mais escuro que ainda está por vir. O sangue do Cordeiro vai nos proteger até o final. O segundo aspecto que nós vemos a respeito da Páscoa e que aparece também na Páscoa judaica é o aspecto do memorial. O aspecto do memorial aparece no versículo 14. Jesus diz em Lucas que é um memorial, porque Jesus não quer que nós jamais nos esqueçamos da obra que ele fez em nossas vidas. Os judeus, irmãos, eles, depois da primeira Páscoa, eles nunca mais passaram sangue sobre as portas, você sabia? Isso só aconteceu na primeira Páscoa. A partir do momento que da segunda Páscoa em diante, porque eles celebravam a Páscoa todos os anos, eles não passavam mais o sangue sobre os umbrais da porta. Porque eles tinham a Páscoa como um memorial. Eles celebravam a Páscoa numa refeição e nessa refeição eles se lembravam a respeito do que acontecia. Eu quero ler com vocês Deuteronômio capítulo 26, versículo 5 em diante, que traz um resumo a respeito daquilo que os judeus se lembravam no momento em que eles estavam celebrando a Páscoa. Então, Deuteronômio 26, do versículo 5 em diante, diz assim: então vocês declararão perante o Senhor seu Deus: o meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito com pouca gente, ele viveu e se tornou uma grande nação, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Então clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a opressão que sofríamos. Por isso o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a esse lugar e nos deu essa terra, terra onde há leite e mel com fartura. É isso que eles se lembravam todos os anos, quando eles celebravam a Páscoa. E é importante nós entendermos, irmãos, que a Páscoa ela não é um memorial somente para os nossos dias hoje, não é um memorial somente para os judeus daquela época. A Páscoa, ela será um memorial eterno. Ela nunca será esquecida, porque a Páscoa marca o momento quando Deus interviu na história do homem para salvá-lo da perdição eterna. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 5, nós vemos o momento em que o livro está selado
E não tinha ninguém que fosse achado digno de abrir aquele livro. E quando eles olham para o trono, qual é a imagem que eles veem assentado no trono? Eles veem um cordeiro, o único que é digno de desatar e tirar os selos daquele livro. O memorial da Páscoa, ele não é um memorial somente momentâneo, ele é um memorial que jamais será esquecido. Ele ficou marcado para sempre como um memorial eterno. Quando você for um dia encontrar Jesus, você vai ver um corpo de alguém que está com as cicatrizes do seu sofrimento eternamente no céu. A Páscoa, ela é um memorial eterno. O terceiro aspecto que nós vemos presente dentro da Páscoa judaica e nós vemos também presente dentro da Páscoa cristã é o significado da aliança. Porque a Páscoa marca a aliança de Deus com um povo. Através de uma refeição em família, Deus tira um povo que ele chama de exército de dentro do Egito. E o interessante é que Jesus, quando ele está celebrando a Páscoa, Jesus fala no versículo 20 que nós lemos: esse é o cálice da aliança. Então a Páscoa para nós também tem o significado da aliança entre Deus e o homem, que foi feito através do sacrifício de Jesus. Por causa do sacrifício de Jesus na cruz, nós podemos ter uma aliança com Deus. Outro aspecto que nós temos presente, irmãos, dentro da Páscoa judaica, e que nós temos também presente na nossa realidade de Páscoa cristã, de vida cristã, é o significado da Páscoa como um êxodo. Quando nós vemos a celebração da Páscoa, nós vemos que a Páscoa tem tudo a ver com o êxodo. Tanto no Antigo Testamento, eles celebravam a Páscoa para eles serem libertos. Então, quando eles foram celebrar a Páscoa, eles estavam celebrando a Páscoa porque logo, logo eles seriam libertos. Quando a Bíblia fala a respeito do pão que eles estavam preparando, que eles comeram o pão sem eles fermentarem, foi porque eles estavam preparados para saírem de maneira rápida de dentro do Egito. Então eles estavam preparando os pães para celebrar a Páscoa, e foi tão rápido que não houve tempo do pão fermentar, e eles comeram o pão mesmo sem fermento. Então a Páscoa, ela tem o sentido do êxodo, tem o sentido de saída, tem o sentido de saírem de dentro do Egito para a direção da terra prometida, e para nós também tem esse significado. Você sabia também que você sofreu um êxodo na sua vida? Porque a Bíblia diz em Colossenses 1,13 que Cristo te tirou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Houve um êxodo na sua vida. Você foi liberto. A Páscoa significa êxodo para nós. Então, assim como aconteceu com os judeus, também acontece conosco. Os judeus passaram pela 9ª praga, que é a escuridão, e nós também, como peregrinos neste mundo, a caminho da nossa terra eterna, nós passaremos por dias de escuridão. Só que nós podemos contar com a proteção de Deus pelo sangue de Jesus em todo o nosso trajeto. Então, nós saímos do império das trevas, estamos em direção à terra prometida, estamos em direção à nossa pátria celestial, que um dia vai ser uma realidade no novo céu e na nova terra. A Páscoa significa para nós um êxodo. Nós saímos de um lugar de escravidão em direção à nossa pátria celestial. Você sabia que Faraó poderia muito bem ter negociado com o povo de Israel? Sabia que Faraó podia muito bem ter dito assim: gente, a partir de hoje, vocês podem cultuar esse Deus que vocês têm aqui mesmo, vocês podem ficar aqui no nosso meio, não tem problema nenhum, vamos conviver tudo bem aqui, de maneira harmoniosa, fica tudo bem, fica tudo tranquilo, vocês podem estar aqui no Egito vivendo normalmente, mas como escravos. Faraó talvez podia até ter tentado negociar, mas a Páscoa para nós, irmãos, significa êxodo.
Significa nós sairmos desse lugar de escravidão. Significa sair, significa ir embora, significa sair do Egito. Deus, Ele nos tira do Egito. Deus, Ele tirou você da escravidão do pecado para estar em aliança com Ele. Deus, Ele protege você através do sangue em toda a sua jornada, para que você possa chegar na sua pátria celestial. Por isso que esta terra aqui, irmãos, nós estamos como peregrinos. Por isso que Paulo fala que se a nossa esperança está apenas nas coisas desta terra, nós somos os mais miseráveis de todos. Páscoa para nós significa êxodo. Páscoa para nós significa sermos libertos da escravidão. Páscoa para nós significa nós andarmos na nossa jornada debaixo da proteção de Deus pelo sangue de Jesus, até nós chegarmos à nossa Jerusalém celestial, a cidade que está preparada para nós, que um dia vai descer do céu para esta terra que será transformada e nós vamos viver aqui eternamente. E tudo isso vai acontecer porque Jesus garantiu o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, garante que tudo isso vai acontecer. Mas um aspecto que também aparece tanto no Antigo Testamento, como também aparece aqui nesse texto de Lucas capítulo 22, é que a Páscoa vai ter o seu cumprimento total somente no reino. Olha, irmãos, quando a gente olha esse texto de Lucas, nós vemos que Jesus expressa o desejo que ele tinha de participar daquele momento da Páscoa com os seus discípulos. Ele estava participando daquele momento da Páscoa, introduzindo os elementos do pão e do cálice, instruindo os discípulos a celebrarem sempre em memória dele, como Paulo fala em 1 Coríntios, que eles anunciariam todas as vezes até a volta de Jesus. E no versículo 16 de Lucas 22 nos mostra um aspecto que muitas vezes nós deixamos passar e a gente não percebe ele aqui. No versículo 16, Jesus fala de um aspecto da Páscoa que ainda não se cumpriu totalmente. No versículo 16 de Lucas 22, Jesus diz assim: pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Então, Jesus está falando assim, olha gente, eu estou celebrando esse momento com vocês e logo depois eu vou me oferecer como sacrifício. Eu não vou tomar novamente outra Páscoa até ela se cumprir no meu reino. No versículo 29, se for ler aqui em Lucas capítulo 22, você vê que Jesus vai falar para os seus discípulos de um reino que estava sendo dado a eles, que estava sendo construído dentro do coração deles naquele momento, mas ele somente iria se consumar no reino quando ele voltasse. Então, assim como na primeira Páscoa o povo de Israel celebrou e se colocou em caminhada em direção à terra prometida, nos últimos dias nós veremos esses acontecimentos se repetirem. Quando nós olhamos os textos de Apocalipse, nós vemos muitos aspectos que vão acontecer nos acontecimentos finais que nos lembram aquilo que aconteceu. Nós vemos uma espécie de faraó, por exemplo, dos últimos dias, que será o anticristo. Nós vemos fenômenos naturais, que são as pragas, que quando você lê em Apocalipse, e você lê o texto que fala a respeito das pragas, muitos aspectos semelhantes. Nós, irmãos, somos peregrinos em direção ao reino eterno de Jesus, que um dia vai descer do céu e nós estaremos para sempre com ele. Então, durante essa caminhada, nós estamos sendo protegidos pelo sangue, mas não para viver uma realidade parcial somente como nós vivemos hoje, porque hoje nós vivemos uma realidade parcial somente,
mas nós estamos em direção onde nós vamos viver uma realidade total, onde o pecado vai ser completamente derrotado, onde a morte vai ser completamente destruída. Apocalipse capítulo 19, quando narra os acontecimentos da Babilônia sendo totalmente destruída, ela mostra o povo de Deus fazendo o êxodo de dentro da Babilônia para não ser destruída. Então é muito importante nós entendermos, irmãos, que a Páscoa ela não se completa aqui. Por isso você vai ver uma festa em Apocalipse capítulo 19, que fala a respeito das bodas do Cordeiro. Essa será a grande festa, onde nós estaremos reunidos para sempre com o nosso Senhor, com os nossos corpos ressurretos, onde o pecado foi destruído, onde a morte foi destruída. Sabe, irmãos, tem muita gente que fica quebrando a cabeça pela questão do mal, né? Mas não importa, porque o mal existe. A questão é que ele vai existir por um tempo. Porque logo, logo, ele será totalmente destruído. O que nos garante que isso vai acontecer foi Jesus ter vindo, foi Jesus ter morrido, foi Jesus ter ressuscitado. Quando nós celebramos a ceia ou quando nós celebramos a Páscoa, nós nos lembramos de todas essas realidades que mudaram as nossas vidas. Essa Páscoa, irmãos, ela vai se cumprir no reino de Deus. E nós temos todos esses aspectos hoje acompanhando as nossas vidas. O aspecto do êxodo, onde nós saímos do reino das trevas. E futuramente Deus vai nos tirar completamente de toda a ação do pecado e do mal. Nós temos a proteção pelo sangue de Jesus em toda a nossa jornada. Nós temos o memorial, nós temos a aliança e nós temos garantido a ressurreição. Então a Páscoa ela não é somente uma data histórica. A Páscoa ela mudou as nossas vidas. Porque um dia Jesus morreu e ele ressuscitou. Nós temos garantido que o mal vai perdurar ainda por algum tempo, mas ele será completamente destruído. Quando nós olhamos os textos que nós lemos em Lucas capítulo 22, e quando você lê os outros relatos do Evangelho, nós vemos que é bebido o primeiro cálice, é bebido o segundo cálice, porque ali estava sendo preparado toda a cerimônia da ceia da Páscoa da tradição judaica. E a ceia, o Seder, ele tem 4 cálices. Então eles bebem o primeiro, o segundo e o terceiro cálice, mas o quarto cálice, ele não é bebido no momento da Páscoa. Quando você olha os relatos, o quarto cálice ele aparece justamente depois do cântico. Dentro de toda a tradição judaica, irmãos, eles bebiam o primeiro cálice, eles bebiam o segundo cálice, eles bebiam o terceiro cálice. O quarto cálice, eles bebiam logo depois do cântico de uma música. Essa é a tradição judaica da celebração da Páscoa. Só que se você ler os relatos do Evangelho, a Bíblia fala que logo depois que eles cantaram, eles saíram. Você sabe por que o quarto cálice ele não foi bebido na cerimônia da Páscoa de Jesus? Porque esse cálice, Jesus, ele bebeu na cruz do Calvário. Por isso Jesus ele saiu de lá para o jardim e ele começou a orar: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Sabe qual é o quarto cálice, irmãos? É o cálice que é chamado cálice da consumação. Jesus bebeu o quarto cálice para que tudo fosse consumado. E nós temos todas essas garantias, não porque nós merecemos, não porque nós somos bons, ao contrário, nós somos maus, perversos, mas porque houve um sangue derramado, porque ele bebeu o cálice da ira de Deus. Nós temos garantido a proteção, o êxodo, a aliança, a ressurreição e o reino eterno.
Isso é uma garantia que nós temos por aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Amém? Fica de pé comigo. Então nós estamos num período, irmãos, do calendário que não é somente algo histórico, onde nós somente nos lembramos de um fato histórico que aconteceu. Nós estamos num momento que ele é muito especial, porque é exatamente o momento em que Cristo dá a sua vida por nós, o Cordeiro. Se você ler os relatos de todos os evangelhos, eles não citam a presença do Cordeiro na mesa. E não é que não tinha, provavelmente tinha, porque eles celebravam a Páscoa de maneira dos ritos da tradição judaica. Mas os escritores, eles não citaram a presença do Cordeiro ali. Você sabe por quê? Porque o Cordeiro seria oferecido na cruz. Então nós somos impactados por essa realidade, irmãos. Nós somos impactados, a nossa vida ela nunca mais será a mesma por aquilo que Jesus fez na cruz. Então eu gostaria que você nesse momento se lembrasse a respeito do momento em que nós estamos agora a celebrar. Hoje é o dia que Jesus ressuscitou e nós nos alegramos porque Ele ressuscitou, nós temos a garantia da transformação dos nossos corpos. Ele é o primeiro, nós somos a colheita. Um dia, irmãos, nós vamos ser colhidos. Por isso, um dia, se o meu corpo morrer nessa terra, eu quero ser plantado na terra, eu quero ser sepultado como uma semente, porque um dia eu vou ressuscitar. Eu tenho uma garantia. A minha fé não é vã. A minha fé não é vaga. A minha fé, ela está em alguém que ressuscitou, que venceu a morte. Ressuscitou com um corpo que não pode ser mais afetado pelo poder da morte. E isso me dá garantias de que eu também estarei com Ele. Amém? Vamos orar? Senhor, nós somos agradecidos ao Senhor. Agradecido, Senhor, porque esse é um momento tão especial, Senhor. Momento em que o nosso coração se enche de alegria, porque o Senhor fez isso por nós. O Senhor veio a esta terra. O Senhor se ofereceu por nós como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas o Senhor não permaneceu morto. O Senhor ressuscitou. E na sua ressurreição, o Senhor me deu a total garantia e que eu vou estar ressuscitado com o Senhor. Não só eu, Jesus, mas todos aqueles que crerem no seu nome. Não só aqueles que crerem no seu nome, Senhor, mas toda a criação será afetada por aquilo que o Senhor fez. Porque o Senhor ressuscitou, toda a criação será ressuscitada numa nova criação. E nós queremos agradecer ao Senhor por isso. Nós queremos nos lembrar do Cordeiro que foi oferecido por nós uma vez por todas, para limpar as nossas vidas dos nossos pecados, para nos libertar do império das trevas e da escravidão do pecado, para nos proporcionar uma jornada em direção à nossa pátria celestial, para nos proteger durante esta jornada. Ah, como nós somos gratos ao Senhor. Jesus morreu, mas ressuscitou.
está agora, neste exato momento, orando por nós nas nossas fraquezas, como o Senhor mesmo orou por Pedro. Quando o Senhor olhou para Pedro e disse: Pedro, Satanás pediu para que a sua vida fosse ceifada. Mas eu orei ao Pai para que nada acontecesse com você. A Jesus, nós temos essas garantias. As garantias não são os nossos méritos, não são os nossos esforços, não são as nossas performances. A garantia que nós temos, Senhor, é o seu sangue, é o seu sacrifício, é a morte sendo derrotada pela sua morte. Obrigado, Jesus. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém.